Gente, chega um momento que a gente não sabe mais se o cidadão que está à frente da presidência do Brasil é retardado, tem mania de grandeza, tá bebendo antes de dar entrevista, não tem mais como saber. Porque, sinceramente, chega um momento em que a gente não sabe mais nem o que falar nas cagadas, e desculpa a palavra, mas é essa, que esse cara tá fazendo. Para contextualizar para vocês, o Lula resolveu peitar o Donald Trump e ameaçar o Donald Trump. Só que assim, há poucos dias, um outro presidente fez o que o Lula está querendo fazer, exatamente a mesma coisa, e teve um resultado catastrófico. Para vocês entenderem, primeiro eu vou mostrar aqui o vídeo do Lula. Eu sei que vocês não gostam nem de ver vídeo deles, mas é importante, gente, que vocês vejam e analisem para vocês saberem o que está acontecendo. Então, primeiro eu vou mostrar o vídeo do Lula e depois eu vou mostrar o que o Trump falou para esse cara e para os amiguinhos dele. Mas primeiro, olha só isso daqui. Já vou explicar para vocês. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe, é isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Passar a palavra agora para... Bom, vocês viram, um monte de crítica, um monte de ironia, um monte de frasezinha, né? Porque o Trump saiu do OMS por causa daquela palhaçada toda. Bom, isso aí vocês já estão sabendo. Agora, a questão que pegou aqui foi o seguinte: o Donald Trump disse que vai taxar o Brasil por causa das grandes taxas que o Brasil coloca nos Estados Unidos. Só que não foi esse o estupim da coisa. O estupim da coisa foi o seguinte: você que já assiste o meu canal, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu só vou resumir aqui um vídeo que eu postei há poucos dias. No Brasil veio os deportados dos Estados Unidos, dentre eles vários criminosos, pessoas perigosas, vieram deportados e vieram algemados. E o Trump falou sobre isso, e eu já vou mostrar o vídeo para vocês, porque ele praticamente cita o Brasil. E aí, o presidente da Colômbia chegou para o Trump e disse que não ia receber ninguém algemado no país dele. E o Trump diz bem assim: pois bem, já que você não quer receber os cidadãos teus algemados, os que estão aqui ilegalmente, eu vou taxar vocês. E aumentou as taxas em 50% e ia dobrar para 100% em uma semana. Trump simplesmente foi e taxou a Colômbia. Aí, o presidente da Colômbia fez exatamente o que o Lula está falando aqui. Se você taxar o Brasil, eu vou taxar os Estados Unidos. Acontece que lá na Colômbia, o cara recua na hora. Quis manter pressão, o Congresso chegou e disse: ó, pode parar com isso daí, vamos lá receber o pessoal, manda o avião da Colômbia para ir buscar eles, já que não quer que venham algemados. Foi isso que aconteceu, porque ia ferrar com a Colômbia. E o Lula vai ferrar o Brasil, eu já vou mostrar para vocês. Primeiro, prestem atenção, eu deixei aqui, eu vou deixar grande o vídeo do Trump para vocês verem que ele está legendado. Então, se precisar, vocês dão pause para vocês verem, mas é importante que vocês vejam a fala do Trump hoje em relação a isso, porque ele praticamente citou o Brasil também. Olha só. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them. They talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers. They're drug lords. They're rapists. They're very tough people. They make our criminals look like very nice people. That's about the only thing that comes out of this. And I say, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have
150 people, no shackles, and they like to murder people. This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before. But they actually wanted to terminate his position. They're essentially Congress met and they were very angry with them. But they actually said they were going to send the presidential plane to pick up these criminals and to bring them because they didn't want to inconvenience us or have us do a second flight. And that's what they did. And I appreciate it. And I do appreciate the people of Colombia are wonderful people. And the representatives really acted well. And I appreciated they took back that tough talk. But, we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back and they're going to like it. Vocês perceberam que no final ele falou, primeiro ele zombou, debochou da Colômbia, né? Disse, vão receber esses deportados e sorrindo. E ele falou bem assim, e outros governos que também estão reclamando vão receber e sorrindo, senão vão ter o mesmo destino. E aí o Lula abre o bocão dizendo que também vai taxar os Estados Unidos. A Colômbia fez isso. E teve que recuar, e ele debochando, tiveram que recuar. Mas para vocês terem uma ideia do que significa taxar os Estados Unidos e os Estados Unidos taxar o Brasil, por causa que o Lula não quer receber criminosos e pessoas brasileiras deportadas, é isso aqui, ó. Esse é o gráfico que eu botei, que vocês estão vendo aqui. Eles são os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Olha só. Em primeiro são óleos brutos de petróleo ou de minerais, produtos... enfim, produtos. A maioria dos produtos são commodities, sabe, gente? De coisas que tira da terra. Olha aqui, ó, tem veículos aéreos como helicóptero e aviões. O Brasil produz também, exporta para os Estados Unidos. Café, mesmo torrado ou descafeinado, né? Óleo de petróleo, de minerais betuminosos, né? Tá pequeno aqui para mim ler. Pastas químicas de madeira, ferro fundido bruto, sumos de frutas, carne bovina congelada, em 10º lugar. Essas são as exportações. Ou seja, basicamente, muita coisa que vem ou do petróleo, né, da Petrobras, né, que a gente exporta para os Estados Unidos, ou do agro, né? Ou seja, se criar uma taxação dessa, significa que os nossos produtores do Brasil vão quebrar. Esse é o ponto. Se os Estados Unidos taxar o Brasil, os nossos produtores vão quebrar, porque não vão ter mais para quem exportar, vão ter que procurar outros mercados alternativos. Enfim, a produção vai para o estouro, para vocês verem que top o que o Lula está fazendo. Só que tem a pior parte. A pior parte, se o Lula taxar os Estados Unidos, o que a gente compra dos Estados Unidos hoje? Adubos e fertilizantes é o primeiro. Basicamente, ele vai destruir com o agro brasileiro, porque a gente precisa desses adubos e fertilizantes para produzir, é o primeiro. Óleos, combustíveis de petróleo e minerais betuminosos a gente compra deles. Demais produtos de indústria de transformação. Olha o 4º lugar, gente. Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários. É isso mesmo. Os medicamentos vão explodir de preço se acontecer do Lula taxar os Estados Unidos. Válvulas e tubos termoniônicas, equipamentos de telecomunicação, no caso o celular, né, o teu iPhone aí, o de Samsung, teu celular, né, aqui também, a maioria vem dos Estados Unidos. Ah, não, mas Samsung é produzido na Coreia do não sei o quê. Passa pelos Estados Unidos também, muitas peças são feitas lá, muitos dos materiais são feitos lá. Partes de acessórios de veículos automotores, é isso mesmo, peças e acessórios para os teus carros, compostos orgânicos, né? Gás natural, sim, o preço do gás vai explodir também, o gás de cozinha, e motores e máquinas não elétricos. É isso que significa a ameaçazinha que o Lula bonitão fez para os Estados Unidos. E aí você pensa, pô, Rony, o Brasil já está quebrado, né, cara? E esse presidente, ele está simplesmente adentrando numa guerra que ele não pode vencer por puro demência. Como eu disse, ou tá bêbado, tá demente, eu não sei o que ele tá pensando na vida. É só receber os caras algemados lá. O cara tá deportando os brasileiros que foram para lá ilegalmente, só recebe e cala a boca. Inclusive, eu acho que o Brasil também devia deportar uma galera aí, mas esse assunto não vem ao caso agora. E a economia já está quebrando, a economia já está para as cuculhas, e o Lula continua mentindo nas suas entrevistas, falando que está tudo bem. E eu já disse em outros vídeos aqui que sempre que ele abre a boca para dizer que está tudo bem, está tudo ótimo, ele ferra mais com a economia do Brasil. O dólar sobe mais,
o preço das coisas fica cada vez mais caros. Só que assim, ó, dessa vez ele passou dos limites, porque ele colocou a culpa no Rio Grande do Sul. Ele disse que o governo dele foi mal por causa do Rio Grande do Sul. Exatamente, o Lula botou a culpa no Rio Grande do Sul. Olha só esse vídeo aqui. Repetiu o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Primeira mentira, ele falou que teve problema fiscal no governo passado. Não teve. O Bolsonaro passou com as contas todas aprovadas. Segundo ponto, o cara culpar o Rio Grande do Sul. O cara não fez nada pelo Rio Grande do Sul. E ele culpar o Rio Grande do Sul, que enfrentou uma enchente, enfrentou uma tragédia. O povo que ajudou o povo, foram vaquinhas das pessoas, enfim. Ele dizer que o rombo fiscal do governo dele é culpa do Rio Grande do Sul, senão ele teria superávit. E ele fala isso baseado em número nenhum. Não tem uma fórmula científica, não tem um número, não tem um dado que comprove o que esse cara está falando. Ele simplesmente está botando a culpa no Rio Grande do Sul para se livrar da responsabilidade do que ele está fazendo aqui. Isso por causa que o TCU, o Tribunal de Contas da União, apontou as pedaladas fiscais dele no programa PED 6, que é um crime de responsabilidade fiscal que ele nega ter cometido e diz que o Bolsonaro que cometeu no governo passado, sendo que no governo passado todas as contas foram aprovadas e, pasmem, com superávit depois de uma pandemia. Minha gente, esse é o Lula. Todo dia afundando e lascando o povo brasileiro de uma forma diferente. Eu só quero saber quando que o povo vai acordar. Porque tem gente que ainda não acordou. A gente já viu, né, que a aprovação dele já foi pro lixo. A maioria das pessoas, inclusive, que votaram nele já, estão caindo fora. Mas eu quero saber quando que o povo vai acordar para tirar esse cara da presidência. Podem contar comigo para isso. Galera, seguinte... Não quer sofrer esses negócios aí de taxação, você não quer sofrer com esses aumentos de preço? Vou te dar uma dica de ouro. Aqui embaixo tem um link, você vai me chamar, você vai aprender a fazer renda em dólar. Você só precisa ter um celular ou um computador, você vai seguir um passo a passo, não precisa falar inglês e você vai começar a ganhar em dólar. Nós temos alunos nossos aí que estão ganhando 200, 300, 400, $1.000 aí por semana. É isso mesmo, é um valor bem considerável para a moeda brasileira que está perdendo valor a cada dia. Então, se você não quer sofrer com esse desgoverno aqui e fazer sua renda em dólar e fugir da inflação, bom, a hora é agora, o momento é agora. É só clicar no link aqui abaixo, vai ser chamado para um WhatsApp, a gente vai te atender e vai te ensinar a fazer renda em dólar. E a aula é gratuita. Vem com a gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.